Boa noite. Olá, boa noite. Vaticano apresenta o mosaico oficial de Leão XIV. Obra deve ser instalada na Basílica São Paulo, fora dos muros, que reúne mosaicos de todos os papas. Trump lança Conselho de Paz. Brasil foi convidado, mas ainda não respondeu se vai participar. Nova fórmula passa a orientar o piso do magistério da rede pública. Antes de aproveitar o litoral, vale lembrar dos cuidados essenciais. Segunda reportagem mostra como se proteger do sol e evitar danos à pele durante a temporada de calor. Curso imersivo de músicas litúrgicas reúne participantes de dioceses de todo o Brasil. Renovação Carismática Católica abre o encontro nacional com momentos de espiritualidade, formação e partilha. Está no ar o Canção Nova Notícias. A verdade dos fatos comunicada com responsabilidade. O Papa Leão XIV autorizou novos avanços em processos de canonização e reconheceu virtudes heróicas de uma religiosa brasileira que agora passa a ser venerável. O Santo Padre autorizou hoje a beatificação da italiana Maria Inácia Isaac e do guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monastério, que teve seu martírio oficialmente reconhecido por Roma. No decreto estão as virtudes heróicas de outros 3 fiéis italianos, Maria Tecla Antônia Reluncenti, Crocifissa Militerni e Nerino Cobianchi, e de uma brasileira, a irmã Maria Imaculada da Santíssima Trindade, a mãezinha, como é reconhecida. Todos recebem agora o título de servos de Deus, ou seja, são veneráveis. O reconhecimento das virtudes heróicas de mãezinha, religiosa nascida em Minas Gerais e pertencente ao Carmelo da Sagrada Família, em Pouso Alegre, coloca em evidência mais um processo de beatificação envolvendo o Brasil. O Encontro Nacional de Formação teve um dia intenso com pregações, workshops e espiritualidade. Em instantes começa a noite oracional, um dos momentos mais aguardados. Vamos saber então os detalhes dessa atividade com a repórter Carla Zanon. Ô Carla, boa noite para você. Olá, boa noite, Reinaldo, para você, para a Fernanda e a todos que nos acompanham ao vivo pelo Canção Nova Notícias. Isso mesmo, eu falo diretamente do Centro de Evangelização, onde nesse momento está acontecendo a celebração eucarística que começou às 6 horas da tarde. E olha, ao meu lado, hoje eu vou conversar então com o presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, Klaus Neumann. Muito obrigada por nos receber, por conversar conosco. Klaus, queria começar perguntando, porque hoje à noite acontece uma noite carismática, né? Um momento muito bonito, preparado com muito carinho. O que o povo de Deus pode esperar dessa atividade? Podem esperar muita espiritualidade. Nós tivemos nos últimos dias a Escola Nacional de Música e Artes, onde 150 alunos reunidos desenvolveram, elaboraram e escreveram realmente um tirato musical onde nós podemos experimentar a graça de Deus, a mulher que tocou em Jesus. Iniciaremos às 20h30 e lá nós podemos experimentar ainda mais a graça do Senhor nessa noite. Falando um pouco sobre a programação de amanhã, sexta-feira, o que as pessoas podem esperar, quais são os principais destaques? Amanhã será um dia totalmente voltado a workshops, pela manhã e pela parte da tarde. Então, cada um, nos seus mais de 20 ministérios, podem procurar o seu workshop e terem ali formação específica, oracional e também formativa. Lá poderão sair abastecidos da graça de Deus. E no fim, nós encerramos o dia com a Santa Missa e depois uma noite carismática com Juninho Cassimiro. Perfeito, Klaus, obrigada pela sua participação, um excelente encontro para você, para todos que estão contigo, Deus abençoe e obrigada, viu? Você aí de casa, confere então nesse momento uma reportagem que eu e o Messias Junqueira preparamos na tarde desta quinta-feira. Um clamor no céu. A oração ganha sentido no coração de quem vive a espiritualidade carismática. O primeiro dia de atividades do Encontro Nacional de Formação da RCC contou com os workshops. Kátia revelou o propósito deste momento para os coordenadores de grupos de oração. Que eles possam levar até o seu grupo de oração, que eles possam disseminar aquilo que eles estão bebendo, porque hoje eles estão numa fonte segura.
E quando nós bebemos da fonte segura, a gente tem propriedade para poder aplicar e levar a tantos outros que necessitam. Edivaldo está na renovação há 22 anos. Ele conta os detalhes da formação para o Ministério para as Famílias. Ele traz pela sua essência aquilo que é a formação específica do Ministério. Então ele tem esse caráter formativo, mas ele traz principalmente a questão do batismo no Espírito Santo, que é o objetivo principal do Ministério, é levar o batismo no Espírito Santo para as famílias, e traz também um terceiro ponto, que é a questão de levar as pessoas que vão servir, né, ou curados para servir, né? Então, momentos de oração, de batismo, de cura. O workshop é um dos momentos mais esperados do EIF. Nessa atividade, os participantes partilham a unidade e a vivência fraterna. Nos reunirmos como família carismática, como igreja, é sempre uma alegria. As dificuldades, elas acontecem, elas vêm, né? Mas a gente vai superando com oração, com jejum, com entrega. A oração do Santo Terço é o sustento da caminhada de todo aquele que confia na providência de Deus. Muitos testemunham gratidão por vivenciarem a missão propagada pela Renovação Carismática Católica. Eu voltei ao primeiro amor através da Renovação Carismática Católica. É o meu jeito de ser igreja. É o meu jeito de seguir a minha missão, a missão que o Senhor me chamou a viver nesse mundo. Aprender a viver de frente para Deus, sem maquiagem, sem performance, sem necessidade de impressionar. A espiritualidade se vive na constância da oração, na escolha do bem e na integridade do coração. É um exercício de humanidade, a mesma que Jesus, Deus feito homem, viveu entre nós. Acontece no cotidiano e começa quando você escolhe ser fiel nas coisas simples. Olha só, estamos com 51% na campanha de janeiro. Eu te convido a ser sócio evangelizador com a Canção Nova. Doe pelo Pix se puder com a chave pix.doação@cançãonova.com e muito obrigada por seu comprometimento. No próximo bloco, medida provisória atualiza cálculo do piso nacional dos profissionais da educação básica. Donald Trump lança Conselho de Paz durante o Fórum Econômico na Suíça. Na Suíça, o presidente dos Estados Unidos anunciou oficialmente o Conselho de Paz. 7 líderes assinaram uma carta de criação e 35 países demonstraram interesse em integrar o grupo. O Conselho é visto como uma ONU paralela. Lula foi convidado, mas ainda não confirmou participação. O Conselho de Paz foi apresentado como parte do plano para a reconstrução e estabilização da faixa de Gaza. Anunciado em setembro, o órgão ganhou novas definições e pode atuar também em ações internacionais fora do Oriente Médio. O presidente do Conselho será Donald Trump, com mandato vitalício e poder de veto. No lançamento, Trump fez duras críticas à ONU, mas disse que pretende trabalhar em conjunto com a organização. Teremos muito sucesso em Gaza. Será ótimo acompanhar. E podemos fazer outras coisas. Podemos fazer inúmeras outras coisas. E faremos isso em conjunto com as Nações Unidas. 7 líderes mundiais participaram do lançamento do plano, entre eles os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Paraguai, Santiago Peña. Outros 35 países manifestaram o desejo de integrar o grupo. Representantes de governos apontados como autoritários, como Hungria e Indonésia, também estiveram presentes em Davos. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que pode aderir ao Conselho e doar $1 bilhão caso os Estados Unidos desbloqueiem ativos russos congelados por causa da guerra na Ucrânia. A comunidade internacional teme que o Conselho de Paz enfraqueça o papel da Organização das Nações Unidas.
O governo brasileiro foi convidado para integrar o Conselho de Paz americano, mas a ausência de aliados e de grandes potências da Europa pode pesar na decisão de integrar o grupo. Lula ainda não respondeu ao convite feito por Trump. A decisão é considerada crucial. Nos últimos meses, o líder americano tem feito elogios ao presidente brasileiro e uma recusa pode ser mal interpretada pelos Estados Unidos. O Brasil tem feito alguns movimentos de aliança e proximidade a países que não são exatamente bem-quistos dos Estados Unidos e muito provavelmente do Conselho da Paz. Então, o Brasil, diplomaticamente e comercialmente, estaria um tanto exposto nessa relação. Uma medida provisória assinada nesta quinta-feira pelo presidente Lula atualiza o cálculo do piso salarial nacional do Magistério Público da Educação Básica. O texto define novas regras após o critério anterior indicar um reajuste de apenas R$ 18. Com reajuste de 5,4% do piso, que é o valor mínimo que o professor deve ganhar no Brasil, profissionais da educação receberão R$ 5.130,63, que corresponde a um acréscimo de R$ 262,83 para a rede pública de todo o país, que trabalha com jornada de 40 horas semanais. O percentual representa um ganho real de 1,5%, acima da inflação medida pelo INPC de 2025, que foi de 3,9%. Os salários dos profissionais da educação básica são custeados por estados e municípios, com recursos do Fundeb. O texto ainda deverá ser analisado e aprovado pelo Congresso Nacional para conversão definitiva em lei. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios manifestou inconformidade com o reajuste. A entidade estimou impacto de até R$ 8 bilhões nos cofres municipais. O país tem aproximadamente 1,8 milhão de professores atuando na rede pública de educação básica. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. 4 dias de aprendizado e espiritualidade em torno do canto na igreja. Começou hoje um curso intensivo de músicas litúrgicas que reúne em São Paulo mais de 180 participantes de diferentes regiões do país. Juliana e Leonardo, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, vieram a São Paulo para participar do curso imersivo de músicas litúrgicas. Está sendo bastante importante porque a gente, como cantor, canta a palavra de Deus e a gente tem 2 focos aqui, o foco na palavra de Deus e na técnica, que agora a gente está vendo um pouco sobre técnica, de como cantar, respirar. Né? Acho que é importante a gente conseguir se preparar para poder conseguir levar a mensagem do Evangelho através dos cantos, através do salmo, né, para a Assembleia, para que a Assembleia também possa rezar, assim como a gente também reza junto. As músicas são caminho de oração, recolhimento e renovação espiritual. Na capital paulista, a Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica promove o curso que reúne participantes de mais de 50 dioceses de todo o Brasil. A gente tem uma grande carência musical, então reunir essa turma significa também promover nas comunidades uma devolutiva, estimular os músicos a promoverem nas suas comunidades um cântico que seja ao mesmo tempo solene, bonito, bem estruturado, mas comunitário, acessível e que seja expressão de uma igreja nacional, de uma igreja que está preocupada com a difusão do Evangelho. O curso imersivo se encerra no domingo 25 de janeiro na Catedral da Sé, com a missa solene do padroeiro e a celebração dos 472 anos da cidade de São Paulo, um momento de fé e devoção para os fiéis. Além das aulas, professores e especialistas compartilham experiências e ajudam a formar quem serve na música dentro das comunidades. Entre os convidados, o compositor Padre José Henrique Weber, autor de Prova de Amor Não Há. O mais importante na liturgia é a palavra de Deus. Agora, vestida de música fica melhor ainda, viu? Agora a gente teve essa oportunidade de trazer pessoas do Brasil todo aqui para a PUC São Paulo, poder fazer essa imersão prática e isso é muito, muito bom. Daqui a pouco, proteção da pele é tema da reportagem especial sobre os cuidados na praia no verão.
E jovem de Brasília toma posse como diplomata do Ministério das Relações Exteriores. As quadras da Austrália seguem agitadas com um dos maiores torneios de tênis do mundo. No futebol, tem muita bola na rede e uma cobrança de pênalti desastrosa. É hora de CN Esportes. Olá, o CN Esportes começa com o Australian Open. 2 dos maiores do mundo estão classificados para a terceira fase da competição. O sérvio Novak Djokovic venceu o italiano Francesco Mastrelli, número 141 do ranking, por 3-0 e segue em busca do seu 25º título de Grand Slam na carreira. Jannik Sinner, vencedor das 2 últimas edições do Australian Open, superou o prata da casa James Duckworth por 3-0. O número 2 do mundo ampliou a série invicta no circuito e ostenta 17 triunfos. O futebol teve um amistoso aleatório e talvez o pior dos últimos anos. O Colo-Colo do Chile enfrentou o Peñarol do Uruguai e teve gols, expulsão e decisão nas penalidades. O amistoso válido pelo torneio Rio de La Plata teve empate em 1-1 no tempo normal e foi para as penalidades. E parecia que ninguém estava a fim de vencer, não. Foram 18 cobranças e 11 desperdiçadas. Pode piorar? Claro que sim. Christian Zavala, atacante do Colo-Colo, foi para a bola e tentou uma cavadinha, sem força. E o goleirão Aguirre defendeu. Logo depois, o atacante caiu no gramado lesionado. E aí, foi vergonha ou lesão realmente? Para sua sorte, o clube chileno venceu por 4-3 nas penalidades. Confira agora os gols que movimentaram os estaduais pelo país e a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Portuguesa voltou a vencer um clássico depois de mais de uma década. A Lusa foi até o Morumbis e bateu o São Paulo por 3-2 pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. René foi o grande nome da noite com os 2 primeiros gols da Lusa na partida, enquanto o terceiro foi marcado por Maceió. Do outro lado, Caleri fez os 2 gols do tricolor. O Flamengo venceu o primeiro clássico carioca do ano. Na estreia do time titular, brilhou a estrela de Carrascal, que anotou o único gol da partida. Com a vitória, o rubro-negro entra na zona de classificação para as quartas de final. Já o Cruz Maltino sofreu sua primeira derrota e desperdiçou a chance de ir à liderança do Grupo A. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio saiu na frente do Cruzeiro. Rian cruzou na área, João Borne ajeitou a bola com o peito e Harley chegou batendo para marcar. O cabuloso empatou com Batistella após revisão do VAR. Reação que durou pouco, porque o camisa 9 do Celeste marcou o seu 2º gol na partida. Eduardo Pape aos 29 do segundo tempo e Fernando aos 36 decretaram a virada do Cruzeiro, que aguarda agora Ibrachina ou São Paulo, jogo de hoje pela outra semifinal da competição. Hoje tem Clássico Paulista e nova rodada dos estaduais em todo o Brasil. Amanhã você confere os gols aqui no CN Esportes. Até mais! Verão combina com praia, mas também exige atenção com a saúde, né, Fernanda? Nesta segunda reportagem, a gente mostra como se proteger do sol e evitar danos na pele. No litoral, os raios ultravioletas são mais fortes e a falta de cuidados pode trazer consequências sérias. O descanso após a caminhada matinal na orla da praia é sagrado. Aos 95 anos, o senhor Osvaldo não sai de casa sem o boné, os óculos e um outro item indispensável. Eu passo o filtro solar no rosto, nas pernas, nos braços, no nariz principalmente, para não queimar muito. Rotina seguida pela mineira Rosimar, da cidade de Contagem. A turista veio aproveitar a praia com as primas e não deixa de se cuidar. Eu passo protetor solar acima do fator 50, no rosto eu passo um com cor, porque eu tenho a pele muito branca, né? E no corpo eu posso passar um sem cor mesmo, mas eu não saio sem um protetor solar.
Apesar de ser costume cuidar mais da pele ao estar na praia, especialistas em dermatologia apontam que a maioria não aplica o protetor solar de forma correta. Então, aqueles cuidados de passar o protetor solar no corpo todo, no rosto todo, em quantidade adequada, o fator de proteção solar adequado, a gente tem que enfatizar. Lembrar, se possível, sempre 30 minutos antes de uma exposição solar. E toda vez que transpirar muito ou que a gente for para a água, for mergulhar, for numa piscina, repassando. Quem também não se descuida é a professora Elza, que aproveitou o dia para ler um livro à beira-mar com o marido. Eu não descuido do chapéu e o protetor solar eu passo pelo menos a cada 2 horas. Quando eu entro no mar, eu vou me banho ali na água doce e passo novamente. A dermatologista reforça que, além de evitar queimaduras e casos de insolação, a proteção ajuda a combater o câncer de pele, tipo mais comum no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Todo sol que a gente tomar, principalmente durante a infância, até uns 18, 20 anos, é esse sol que vai fazer mal para tudo aquilo que a gente fala no futuro. Protegido do sol e com um sorriso no rosto, o senhor Osvaldo conta que o segredo para chegar aos 95 anos, repleto de saúde e disposição, é viver com alegria. Na minha teoria, cada dia que o senhor passa com raiva, são 5 dias que o senhor perde de vida. E cada dia da alegria são 5 que o senhor ganha. É isso aí. Olha, amanhã, na última reportagem, nossa equipe mostra os cuidados com a alimentação na praia para evitar intoxicação e curtir o dia sem imprevistos. Vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? Fernanda Lima tem as informações. Olá, boa noite. O verão tá com cara de frio, né? E a pergunta que não quer calar, será que o calor vai voltar? A previsão é de mais chuva até o fim de semana. A zona de convergência segue atuando do sudeste ao norte do país. É uma espécie de corredor de umidade que provoca chuva nessas áreas. Esse fenômeno é típico da estação. Amanhã, Belo Horizonte será a capital mais chuvosa, com 80 milímetros. Brasília chegará aos 50, Rio de Janeiro, 40 e Vitória, 30. É muita chuva. As temperaturas ficam mais amenas no sudeste. São Paulo chegará aos 24 e Rio de Janeiro não passa dos 26. A chuva diminui em algumas áreas do Mato Grosso em relação aos últimos dias, mas a atenção continua no estado. Tem alerta para temporais em Goiás e na capital federal. Bora esquentar agora subindo para o Nordeste? Calor de 31 graus em Recife e 33 em Teresina. Você que está se preparando para chegar aqui na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, amanhã não vai passar dos 24 graus. Um clima bastante agradável por aqui e com aquela garoa no fim da tarde. Eu fico por aqui e amanhã te conto como ficará o tempo no fim de semana. Até lá! Em Brasília, a trajetória de um jovem de origem humilde ganhou destaque nacional. Douglas Almeida conquistou uma vaga em um dos cursos mais concorridos do país e acaba de tomar posse como diplomata do Ministério das Relações Exteriores. E minha mãe, muito atenciosa, a minha educação chegava do trabalho. A primeira coisa que ela via era se eu tinha, de fato, feito os deveres de casa. O mais novo diplomata do Ministério das Relações Exteriores é filho de mãe diarista e pai pedreiro. Douglas cresceu em um bairro periférico do interior de Goiás e trabalhou em diversos empregos desde a adolescência para ajudar em casa e correr atrás dos próprios sonhos. Já aos 15 anos também, a trabalhar como garçom. Atividade que eu exerci até os 27 anos. Então, mais para frente, fiz faculdade, voltei a trabalhar como garçom. E aí eu comecei a estudar para o concurso, já depois do mestrado. Fiquei 4 anos e meio estudando para o concurso e fui agora aprovado. Desde cedo, Douglas foi moldando suas escolhas com dedicação aos estudos, sem acesso a distrações comuns da idade. Na preparação para o concurso, enfrentou reprovações, mas não desistiu.
Foi um período que eu cheguei a estudar 12 horas líquidas por dia, o que significava ficar em frente ao computador 15, 16 horas. Douglas concorreu com quase 9.000 candidatos que disputaram 50 vagas. A média foi de 177 candidatos por vaga. A história de superação inspira e mostra que esforço e dedicação podem romper barreiras. Orgulhosa, Dona Cida celebra a conquista do filho. Fui para o trabalho, lá fui fascinando e chorando e ao mesmo tempo sorrindo, falando, nossa, realizei o meu sonho de ver o meu filho diplomata. Parabéns ao Douglas, né? Trajetória inspiradora. Olha, a seguir os testemunhos do ano jubilar dedicado a São Francisco de Assis. E a beleza da arte centenária que retrata o rosto do Papa Leão XIV no Vaticano. Estamos de volta com Canção Nova Notícias, agora para falar do ano jubilar de São Francisco de Assis, que começou no dia 10 de janeiro e já mobiliza toda a igreja. No interior paulista, nossa reportagem encontrou leigos e religiosos que se inspiram no santo para viver e servir com mais entrega. É morrendo que se vive para a vida eterna. Há 800 anos, Francisco de Assis fazia seu trânsito rumo ao céu. Seu legado não parou no tempo. Generosas adesões ao projeto do reino aconteceram. Uma destas é a de Frei Carlos. E eu sentia algo no meu coração, desde os 8 anos, quando eu senti o meu chamado, numa sexta-feira santa. Tinha uma senhorinha rezando e ela pedia vocações e eu senti, por que não eu? E a partir desse momento eu comecei a fazer a experiência vocacional. Na caminhada rumo ao sacerdócio, dentro de um convento dedicado a Santa Clara, Frei Carlos tem em 2026 uma motivação especial para seguir em frente, o Jubileu Franciscano. Podemos pensar justamente no seu testamento espiritual que ele nos deixou. O seu último texto, a sua última vontade, que é justamente esse retomar a nossa história como história de salvação. Deus que vai nos conduzindo, Deus que vai nos levando e Ele que vai nos mostrando. Então, para a minha vocação, eu vejo justamente esse caminho. O ano jubilar iniciado nos primeiros dias deste ano vai até o dia 10 de janeiro de 2027. Quem peregrinar a uma igreja franciscana, além da indulgência plenária como motivação, é convidado a se tornar instrumento de paz e de santidade, a exemplo do Santo de Assis. A confissão é via segura para este propósito. Rafael compreendeu esta riqueza sacramental devido à sua jornada cristã na casa de Francisco. Acolheu os pobres, acolheu aos leprosos, ele se despojou, literalmente se despiu. Dentro da minha profissão, eu tento compreender a história de cada pessoa, tento acolher a angústia, o problema de cada pessoa. Esse é o maior exemplo. E, acima de tudo, a humildade. Francisco, a mim especialmente, ensina o amor a Deus. Como amar a Deus de todo o coração. E um amor a Deus que se traduza pelo amor aos irmãos, a si mesmo, e a tudo aquilo que Deus criou e colocou à disposição do ser humano. Um amor que cuida. Quem ama a Deus aprende a cuidar de si, do irmão e da realidade criada por Deus. Que assim seja neste ano franciscano, neste ano jubilar franciscano, um ano de cuidado da vida, o dom maior que Deus deixou. Na Espanha, a Basílica Sagrada Família, que está em processo de construção há mais de 140 anos, instalou os 4 braços da cruz localizada na torre dedicada a Jesus Cristo. A arquitetura neogótica com traços modernistas de tirar o fôlego da basílica dedicada à Sagrada Família leva milhões de pessoas a Barcelona, na Espanha, todos os anos.
Após a última inauguração em 2023 das 4 torres dos evangelistas, com 135 metros de altura, agora foi a vez da torre mais alta da Basílica receber ajustes para a instalação dos 4 braços horizontais da cruz. Dedicada a Jesus Cristo, a torre central mede 172 metros. Quando finalizada, a Sagrada Família terá 3 fachadas e 18 torres. A inauguração deve ser feita em junho, e a igreja na Espanha convidou o Papa Leão XIV para a cerimônia. Humberto Viotto é arquiteto do Conselho de Construção da Sagrada Família. Ele destaca que, além da beleza arquitetônica do templo, cada ponto foi pensado para que os fiéis possam ter uma experiência litúrgica a partir da música. Para isso, as tribunas com os coros foram posicionadas entre 15 e 20 metros de altura e espalhadas ao redor da basílica. Além de sua beleza, o templo dedicado à Sagrada Família nos convida a voltar os nossos olhos às coisas do alto, pois justamente no céu a família foi pensada. É muita inspiração para a prática da espiritualidade, né? Olha, um novo registro visual entra para a Galeria dos Papas. O mosaico oficial de Leão XIV foi produzido pelo tradicional Estúdio do Vaticano. A obra deve ser instalada na Basílica Papal de São Paulo Fora dos Muros, em Roma. O templo preserva mosaicos de todos os sucessores de Pedro. Na Sala Paulo VI, o Papa Leão XIV conheceu a arte criada para marcar seu pontificado. A obra segue uma tradição histórica do Vaticano, a produção de um retrato em mosaico para cada novo pontífice. Conhecido como clipeus, o medalhão será instalado na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, ao lado do retrato do Papa Francisco, na nave lateral direita. O mosaico tem 1,37 m de diâmetro e foi produzido com esmaltes vítreos e dourados. Ao todo, cerca de 15 mil pequenas peças foram cuidadosamente cortadas e fixadas à mão, de acordo com técnicas tradicionais preservadas pelo Vaticano. Os detalhes do rosto do Papa são considerados os mais delicados e valiosos de toda a composição. Criar um retrato em mosaico de grandes dimensões é um processo extremamente complexo, disse o diretor do estúdio. É um trabalho de equipe. Um mosaicista faz o rosto, o outro as vestes e o outro faz o fundo, completou. A obra foi apresentada ao Papa por cardeais responsáveis pelas basílicas papais e pela direção do Estúdio de Mosaicos do Vaticano. Ao final do encontro, o pontífice rezou junto aos presentes em um momento de silêncio e contemplação diante da obra. O trabalho nasce em um dos lugares mais silenciosos do Vaticano. O Estúdio de Mosaicos abriga 12 profissionais que trabalham em um ambiente de concentração e meditação, cercados por milhares de tonalidades diferentes de peças coloridas. Ali, o tempo parece desacelerar para dar lugar à precisão e à oração através da arte. Nella nostra, attività ordinária. De acordo com o diretor, no dia a dia do trabalho no estúdio, está a certeza de que cada criação é extraordinária. Por um lado, disse ele, a repetição de técnicas seculares. Por outro, a consciência da singularidade do que é produzido. Ao longo dos séculos, o Estúdio Vaticano desenvolveu técnicas capazes de transformar pinturas em mosaicos com impressionante fidelidade. O objetivo sempre foi criar obras que resistissem ao tempo, à umidade, às mudanças climáticas, sem perder beleza e profundidade. Um dos segredos do nosso trabalho é o estuque que usamos para fixar as peças, conta o diretor. Ele seca lentamente e permite correções durante o processo. A fórmula completa só nós conhecemos, concluiu ele. A tradição dos retratos papais em mosaico nasceu no século XIX, após um incêndio destruir a Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Desde então, cada novo Papa passa a integrar essa galeria histórica que une arte, fé e memória.
O mosaico entregue ao Papa representa a continuidade de uma arte que atravessa séculos. Um testemunho silencioso de fé e dedicação que permanece eternizado nas basílicas do Vaticano. Muito bonito, e a arte é capaz de ressignificar a vida de tanta gente, né? Um mosaico que não é apenas retrato, mas a memória viva de um pontificado. Um misto de beleza e profundidade, como a gente viu na reportagem. Olha, o Canção Nova Notícias de hoje fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.